Sua visão da vida controla seu destino. Os pensamentos e sentimentos expressos mentalmente por cada indivíduo exercem influência sobre a humanidade toda. Por intermédio da mente coletiva, que lhes é comum, as pessoas atraem para si acontecimentos correspondentes ao que pensam e sentem. Por conseguinte, o tipo de visão da vida humana e tipo de filosofia de vida que a pessoa possui estão diretamente relacionadas com o destino que irá ter. Se possui, por exemplo, a concepção de que o sofrimento purifica o homem, acabará por atraí-lo para si com o intuito de se purificar. No caso em que possui como convicção religiosa a ideia de que, se for rico, não entrará no reino de Deus, por desejar salvação, inconscientemente irá fracassar nos negócios ou perder sua reputação, tomando atitudes que lhe irão atrair a pobreza. E se pensa que o homem é pecador e deve ser castigado, acabará atraindo a punição e sofrimento. Quando a pessoa vive visualizando o estado de perfeita harmonia do mundo da essência, sua mente também está sempre em perfeita harmonia. Por isso, em volta de tal pessoa desencadeia-se um mundo fenômeno de perfeita harmonia, independente da crença de toda a humanidade. Numa catástrofe ou numa guerra de grandes proporções, em que é impossível uma pessoa escapar da região, acontecem até fatos miraculosos, como de não morrer nem se ferir, apesar de atingido por fogo ou bala. Como uma manifestação do seu pensamento de harmonia, mas, normalmente, o pensamento harmonioso manifesta-se em forma de mundo harmonioso, em que a pessoa não é atingida por fogo nem balas. Isto é o ideal. A criança não tem conhecimento de doença, por isso não a teme também. Se, no entanto, ela contrai doença, isso prova que a doença não é projeção da mente, mas provocada por causa material. É impossível que haja pessoas que assim argumentam, porém a mente da criancinha é apenas uma onda que se move dentro do grande oceano mental da humanidade. Por conseguinte, a ingênua mente infantil move-se sempre conforme as ondas da mente coletiva. Por isso, mesmo que os pais não pensem na doença, essa adoecerá, quando se expuser a algo que o senso comum, o pensamento do povo, considera causador de doença. Por outro lado, se tomarmos uma providência que em geral o povo crê que é eficaz, a doença se curará. Em certo sentido, devemos saber o que pensa o povo a respeito da medicina e dos métodos de tratamento, pois seremos prejudicados se contrariarmos o pensamento coletivo e beneficiados se agirmos de acordo com ele. Mesmo que nosso consciente desconheça, o subconsciente conhece. Isto é comparável à aplicação do Código Penal, em que a pessoa que o infringe é castigada, tenha ou não conhecimento do seu conteúdo. Portanto, convém não fazer aquilo que o povo considera prejudicial à saúde, pois quem é prudente não se aproxima do perigo. Entretanto, quando a pessoa conhece o que é prejudicial e o que é bom, passa a agir com quem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isto é, passa a seguir rigorosamente os mandamentos da dietética, da higiene e da medicina preventiva. Está sempre com medo de adoecer e a menor indisposição já imagina uma doença. Por conseguinte, segundo a lei mental de que os fatos mentalizados concretizam-se no mundo das formas, a pessoa se torna mais propensa a adoecer. Os conhecimentos de nutrição, de higiene ou de medicina preventiva devem ser considerados apenas como referência. O homem, sendo filho de Deus, pode usar tais conhecimentos como instrumento, porém jamais é dominado ou escravizado por eles. Um filho de Deus é senhor da situação e jamais é ferido pelas leis da matéria. Quem possui essa convicção não adoece, mesmo quando contraria o senso comum acerca da saúde. Quando um filho fica doente ou se tem pressentimento de que vai adoecer, por ter sido atingido pela ideia coletiva de doença, é necessário eliminar o temor, transcender essa ideia coletiva de doença e procurar não mais sintonizar com suas vibrações, assim mentalizando firme e repetidas vezes: meu filho é filho de Deus, portanto jamais atingido pela ideia coletiva de doença. Meu filho está protegido pelo amor de Deus. Ele está seguro porque vive no mundo da imagem verdadeira. Se os pais conseguirem transcender o senso comum sobre a doença, então a convicção de que o homem é filho de Deus isento de doença se refletirá no filho e este não adoecerá, ou se estiver doente, a doença desaparecerá. O conceito geral de que o ser humano atinge a plenitude de sua beleza na juventude e depois vai perdendo gradativamente essa beleza é uma crença errônea baseada no pensamento coletivo da humanidade,
que entende como belo somente aquilo que se enquadra num determinado padrão de beleza. Essa crença errônea surgiu por desconhecimento do fato de que em qualquer idade existe uma beleza profunda e peculiar, que é exteriorização da beleza infinita da imagem verdadeira. Na imagem verdadeira existem infinitos tipos de beleza, e à medida que a pessoa vai aprofundando sua vivência, vai surgindo nela uma beleza cada vez mais profunda. No início, somos atraídos pela beleza superficial, ou seja, aquela que se vê na aparência externa. Mas à medida que nossa alma vai se tornando mais elevada, não só aparece em nós uma beleza mais profunda e espiritual, como também passamos a preferir cada vez mais a beleza espiritual. Por meio do esforço individual, não é possível transcender totalmente o inconsciente coletivo, que admite a existência da velhice, doença e morte. É preciso evocar a força de Deus por meio de oração. No capítulo 14, versículo 13, do Evangelho segundo João consta: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E no capítulo 16, versículo 23 e 24, em verdade vos digo que se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome, pede e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Nessas palavras está evidente quão importante é chamar o nome de Cristo para evocar a força divina. Muito obrigada, Mestre Masato Neguchi, por esse sublime ensinamento.